Olá, muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, começa o nosso episódio de número 66 pela TV Postos, pelo YouTube e pelo Spotify. E o episódio de hoje ele não é sobre tocar piano, sobre cantar ou sobre afinação vocal. Embora a gente vá falar, né, sobre esses temas, meu grande interesse está em conhecer a pessoa por trás do professor que está aqui comigo hoje. Seja muito bem-vindo, Maitan Zanelato. Isso aí, muito obrigado pela oportunidade, cara. Oh, que bom que você tá aí, cara, porque eu te convidei faz um tempo, né? Sim, cara, você me convidou, eu acredito que faz alguns meses, né? Eu nem sabia que você não tava aqui. Então, eu tava morando em São Paulo, né, meu? E desde quando eu mudei pra São Paulo, que fazem 8 meses já, eu não voltei pra Poços. Então, essa é a primeira vez que eu tô em Poços. Sério, velho, que da hora. Que bom. Desde quando eu mudei pra lá, é isso aí. Até a gente tava conversando no off, como é bom pra mim falar sobre um assunto que eu gosto, e principalmente pelo fato de já ter sido seu aluno, vou ter um pouquinho mais de propriedade pra falar. Pelo menos alguma coisa ele se entende, né? Um pouco que eu entendo de você. Da hora. Vamos começar com você se apresentando pra galera de casa te conhecer e saber quem é o Maitan. Bom, beleza. Eu me chamo Maitan Zanelato, eu sou pianista e cantor, melhor pianista do que cantor, eu diria. Mas, basicamente, eu sou um amante de música em geral, principalmente música clássica, e eu dedico a minha vida a melhorar nisso infinitamente, digamos assim, não tem muito o que prolongar sobre isso. Entramos agora no bloco pessoal, momento que a gente usa para te conhecer, saber um pouquinho sobre o que passa na sua cabeça, como é que você vê o mundo. E aqui a gente tem algumas perguntas, a gente tem uma pergunta fixa que começa com: que tipo de pessoa você não quer ser? Meu, quando eu me mudei para São Paulo, um pouco antes de eu me mudar para São Paulo, eu comecei a fazer aula com um professor maravilhoso em São Paulo lá, de piano, chamado Yuri Pingo. E ele me falou uma coisa que me fez ter mais certeza do que eu não quero ser. Ele falou assim pra mim: cara, quando eu olho pra você, eu vejo o quanto você ama música, e eu tenho certeza que se você algum dia fizer alguma coisa da sua vida que não seja música, eu sei que você vai ser infeliz. Então, assim, não largue a música. E aí que eu entendi. Assim, não tem algo específico que eu não queira ser, mas eu tenho certeza que eu não quero ser algo que não seja músico. Entendeu? Eu tenho certeza absoluta disso, assim, sem sombra de dúvida. É a maldição do artista, cara. Por mais que você tente fugir, ela vai te procurar. Mas não tem o que fazer, cara. É uma maldição, assim, não tem como se livrar. Não tem o que fazer. Nossa, pior que é real. A gente faz alguma coisa que não é aquilo que a gente ama, você vai fazer infeliz. Não tem jeito, cara. Sim. Vamos lá, pra nossa segunda pergunta. Pra uma pessoa que vive rodeado de música, teu universo é música, né? Sim. Cantar e tocar. Como é que você lida com o contrário, que é o silêncio? Você lida bem com o silêncio? Meu, eu tenho uma relação estranha com o silêncio. Eu reparo que quando eu vou dar aula na minha escola, eu fico o dia inteiro dando aula, né? Assim como os outros professores que trabalham lá na escola que eu trabalho. A maioria deles, quando chegam em casa, eles dizem que estão de saco cheio de música, né? Até porque tem que ficar ouvindo piano, que é uma coisa alta o dia inteiro, muito instrumento, né? E o instrumento não é uma coisa baixa. Quando você ouve um piano pessoalmente, assim, ele é alto, né? Ele toma o ambiente de som. Então ele impregna. O pessoal gosta de ficar em silêncio depois do trabalho. Eu não, cara. Eu não enjoo de música. Eu acordo, boto música pra me arrumar, tal, tomar um café, ir pra trabalhar. Vou trabalhar com fone de ouvido. Quando eu chego no trabalho, dou aula, no intervalo eu saio pra fazer alguma coisa, pra almoçar, com fone de ouvido, vou embora com fone de ouvido, chego em casa e ouço música. Eu fico o dia inteiro ouvindo música, assim, é impressionante. Mesmo quando vira uma obrigação, porque é o teu trabalho, né? Sim. Pra você lida bem. Sim. É de boa. É porque é o que você ama, né? Não tem jeito, E eu acho que eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Assim, eu posso até ser um cara legal, tranquilo, assim, não demonstro muita ansiedade, mas a minha ansiedade é muito interna. Então, quando eu coloco fone de ouvido e com aquele... Hoje em dia a tecnologia é maravilhosa, né? Tem aquele cancelamento de ruído, você não ouve nada que tá acontecendo em volta, né? Então, eu concentro toda a minha ansiedade na música que eu tô ouvindo, isso me ajuda demais. Eu acho que é um meio de refúgio, assim. Sabe? E música clássica? Majoritariamente, assim, diria que 98% do tempo é música clássica. Tem alguma coisa que é pala musical que você escuta, assim, que vai totalmente fora? De música clássica? Alguma coisa bem inesperada? Cara,
Qual é o mais bizarro que você escuta? Aquela pala musical que ninguém imagina que você escuta. Cara, eu gosto de... Olha, isso é bem nada a ver com música clássica, cara. Eu gosto de alguns raps brasileiros mais moderninhos, assim, tipo Kant, eu gosto de algumas músicas dele. Mas assim, eu sou bem eclético. Eu tenho essa relação profunda com a música clássica porque eu me apaixonei profundamente, mas antes disso eu tive um histórico com música bem diverso, assim. Então teve uma época que quando eu era mais novinho, eu tinha uns 6, 7 anos, o meu tio Ciro, inclusive irmã da Vitória, que tá aqui hoje, minha tia maravilhosa, beijo. Ele tocava guitarra, né? E eu, moleque, ficava vendo ele tocar guitarra lá, tocava Iron Maiden, então eu comecei a gostar de Iron Maiden, depois eu virei meio emo, assim, na adolescência, aí comecei a ouvir um punk rock, ou rock mais core, assim, tipo Ask Alexandria, Bring Me to the Horizon, que o pessoal gosta muito de hoje em dia aí. Depois só que eu fui descobrir música clássica, né? Mas todo esse histórico de música que veio antes, ele não sumiu, ele ainda continuou. Então eu diria que o meu repertório musical, meu conhecimento musical, meu gosto musical, ele se resume em 90% de música clássica e esses outros 10% é de tudo que eu já ouvi antes, que eu mantive ali. Boa. Então, como você lida bem com o silêncio, você é um cara que prefere, se for uma questão de preferência, você prefere estar sozinho ou prefere estar rodeado por pessoas? Eu diria que nenhum dos dois. Eu acho que os dois são extremos que não me agradam tanto, assim, né? Quando eu fui morar sozinho, eu comecei a me sentir muito solitário morando sozinho, sabe? Nunca tinha passado tantos meses direto, assim, sozinho, né? Naquela rotina de trabalhar, você vê a galera do trabalho ali, mas no final das contas você tá sozinho, né? Ainda mais em São Paulo, que eu não conheço ninguém, não tenho amigos ainda direito. Eu comecei a perceber que ficar sozinho, de fato, é muito difícil, né? É difícil lidar com a solidão, ser maduro o suficiente pra conseguir passar por isso. Mas pelo contrário, vendo do outro ponto de vista também, eu não acho muito agradável você estar rodeado por pessoas, eu não me sinto confortável. Eu me sinto confortável com pessoas mais seletivas, assim, sabe? As pessoas certas. Mas eu também não diria que, mesmo essas pessoas certas, eu não diria que eu gosto da companhia delas o tempo inteiro, assim, né? Eu gosto do meu momento sozinho, mas se for pra ter companhia, que seja das pessoas certas, não muita gente, não me agrada muito isso. E o que pegava mais em relação a ficar sozinho por muito tempo? Ah, cara, você começa a ter que enfrentar os seus lados ruins quando você tá muito sozinho, porque você não tem o que fazer, né? Assim, óbvio que tem que fazer, né? Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que cuidar das coisas de casa, responsabilidades que todo mundo tem. Mas você começa a passar muito tempo dentro da sua própria mente, né? Então começam a vir pensamentos que você nunca tinha pensado antes, você começa a ter perspectivas diferentes das coisas, e você, como você fica muito tempo dentro da sua mente, você abre muita brecha para muitos pensamentos ruins também, né? E muitas vezes, por você estar sozinho, não ter como se distrair, uma companhia, você entra meio que num ciclo vicioso, assim, nesse pensamento ruim, sabe? Então você abre porta para esse pensamento ruim entrar, e ele vai vindo, e você, quanto mais triste você fica por estar pensando naquilo, mais triste você vai ficando. É como se fosse uma coisa que se retroalimenta, assim, sabe? Isso é uma coisa que me pegou bastante. Mas enfim, não tá sendo tão difícil lidar com isso, assim, sabe? No começo foi mais, agora já tô um pouco mais tranquilo. Pô, lembrou a temporada recente que eu passei, que eu fiquei alguns dias que eu percebi que, nossa, faz dias que eu não saio de casa. Sim. E aí um dia eu percebi que eu não tinha, passei o dia sem falar. Sabe quando você canta alguma coisa, você fala com seu gato, assim, só porque você fala, pô, sim, percebi que eu não tinha nem abrir a boca pra falar, cara, sim. Que doideira. Sim. Nossa próxima pergunta. O que faz, eu pensei sobre isso hoje, cara, o que faz você se afastar de alguém, aquele tipo de pessoa que você evita ter por perto? Ai, cara, eu tenho muita preguiça de gente que é política demais. Sabe, aquela pessoa que é educada demais ou politizada demais, ela é boa demais. Eu acho isso meio, não é muito genuíno, assim, sabe? No sentido de ser polido demais? Polido, exatamente. Usei a palavra errada, né? Que chega a ser artificial, assim? Isso me desagrada muito, assim, porque eu gosto de pessoas genuínas. Eu gosto de conversar com a pessoa e tirar uma risada da pessoa, contar uma piada e tal. Então esse tipo de pessoa fica num papo muito reto, assim, muito, muito monótono, sabe? Eu não curto muito isso. E se fosse o contrário, o que faz você se aproximar das pessoas? Que tipo de pessoa você quer ter por perto? Sim. É exatamente o oposto disso, as pessoas que são genuínas, as pessoas que são autênticas, né? Eu gosto muito de pessoas autênticas. Então assim, se a pessoa se a pessoa se permite ser quem ela é, em questão de personalidade, de trejeitos, né? E não fica se contendo muito assim, eu acho isso interessante. Eu vejo como uma pessoa agradável, entendeu? Boa. Maitã, qual foi a lição mais recente que você aprendeu com a vida? Putz, cara, agora você fez uma pergunta
Olha, isso é uma coisa meio básica. Você, como mais adulto do que eu, já deve saber disso. Mas assim, agora que eu tô morando sozinho, né, eu tô tendo que cuidar da minha própria casa, e parte de cuidar da própria casa é proteger a sua casa também, né, de más companhias. E uma coisa que eu aprendi recentemente, morando em São Paulo, é que por mais que você conheça pessoas legais, não é interessante você levar elas pra sua casa imediatamente, assim, né? Ou levar um fluxo de pessoas grande pra sua casa, né? Sua casa é um lugar muito intimista, é muito particular, né? E quando você traz muitas pessoas pra sua casa, você abre portas pra intenções ruins, né? Para pessoas mal intencionadas, mas não só isso também, você acaba perdendo um pouco da sua individualidade ali, e você morar sozinho te traz esse aspecto que é da individualidade, você acaba aprendendo a lidar com a sua individualidade, e isso te faz amadurecer. Então se você ficar evitando isso através de muita companhia, eu não sei, eu acho que isso tira um pouco o seu foco, assim, sabe? Além de que você abre portas para inúmeras coisas ruins também, né? Então isso foi uma lição valiosa que eu aprendi. Bom, nossa quinta pergunta: você sente falta de um eu que você já foi em algum momento? E o que você gostaria de resgatar desse seu eu do passado? Eu não gostaria de resgatar nada do meu eu do passado. Essa é a primeira parte da resposta. Por quê? Nossa, é a melhor resposta possível. Por quê, né? Eu tive um período bem conturbado na minha vida. Um período, assim, não conturbado em questões de fazer coisas erradas, assim. Não, eu digo assim, pessoalmente, dentro de mim, né? Porque eu sentia que eu não era mais uma pessoa que eu gostava de ser, né? Eu comecei a perceber isso. Eu falei, cara, eu não sou essa pessoa que eu era algum tempo atrás e eu gostava de ser assim, né? O que tá acontecendo? Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos bastante infeliz, porque eu sentia falta disso e eu me prendia naquilo. E daí eu percebi que eu nunca ia voltar a ser aquela pessoa, né? E que eu não precisava ser aquela pessoa, eu podia me tornar outra pessoa, né? Eu precisei aceitar que eu tava me tornando outra pessoa, né? Então, quando eu percebi que você nunca vai ser quem você já foi, as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? Teve algum estalo, alguma faísca, alguma coisa que fez isso com você? Ou você acha que é porque você tava amadurecendo? É óbvio que todo o processo de amadurecimento, ele é, como é que fala? Progressivo. Gradativo, aham. Como? Desculpa. Gradativo? Isso, gradativo. Sim. Mas o estalo, com certeza, foi quando eu fui morar em São Paulo. Porque eu tive que começar a lidar comigo mesmo muito mais, por estar morando sozinho, né? E aí a gente volta naquele papo das dificuldades de estar sozinho, né? Isso me fez bem, né? Inclusive, isso traz uma brecha pra gente já falar de outro assunto também, que é a importância da sua independência na vida. Isso faz crescer demais. Eu tinha medo disso, né? E depois que eu virei uma pessoa autossuficiente e independente, assim, eu só progredi, pessoalmente, né? Óbvio que financeiramente nem tudo dá certo, né? Pode dar certo, pode não dar, mas assim, pessoalmente, se você é uma pessoa autossuficiente, uma pessoa que se sustenta, uma pessoa sozinha, entre aspas, né? Você abre brechas para essas evoluções irem acontecendo, assim. Então foi gradativo, mas a mudança para São Paulo foi um ponto bem específico, assim, que me fez pensar muito mais nisso, né? Boa. Pra gente fechar esse bloco, Maitã, você tem mais medo da morte ou da vida? Puta, cara. Eu não vou vir aqui pagar daqueles caras que falam, não, eu não tenho medo da morte. Pô, lógico que eu tenho medo de morrer, né, cara? Mas assim, eu não penso muito nisso, pra falar a verdade, na morte. Eu não penso muito na morte. Eu acho que quando eu estiver mais próximo dela, acho que eu vou pensar um pouco mais. Mas agora o que me traz mais medo são as coisas da vida mesmo. Eu tenho mais medo dos aspectos de vida do que da morte. Mais próximo dela? Como é que você vai saber se tá próximo? Então, né? Agora você me pegou. O que eu quis dizer foi assim, não sei, talvez quando eu estiver mais velho, se eu durar até lá, eu vou querer pensar um pouco mais nisso, né? Mas agora eu tô tão ligado nos aspectos da vida que eu não penso nisso, pra ser sincero. Sinceramente, assim, não penso muito na morte. E na vida? Na vida eu penso muito. Inclusive é por isso que eu tenho bruxismo aqui, ó. Nossa, eu fico rangendo os dentes pensando nas coisas, eu falo, meu Deus. Tem dificuldade pra dormir também? Com isso? Tenho, cara. Eu tenho bastante dificuldade pra dormir. Tem muitas vezes que eu fico assim 3, 4 dias dormindo 2, 3 horas. Tá louco. Tem dias que eu não durmo. Porque assim, durante o dia eu fico projetando a minha ansiedade no fone de ouvido, que nem eu falei. No fone de ouvido eu tenho muitas manias
na boca, então eu fico rangendo o dente, eu fico passando a língua no dente, fico fazendo assim, e isso tudo eu vou liberando minha ansiedade. Mas quando eu deito pra dormir, não tem muito o que fazer, né? Eu tenho que aceitar o silêncio ali e dormir. E aí é mais difícil, né? E você pratica alguma coisa ou tem alguma válvula de escape que não seja música? Tenho basquete. Basquete. Basquete é uma grande válvula de escape pra mim e política também. Eu gosto muito de política, muito mesmo. Política, economia, geopolítica. Então, assim, consumir conteúdos disso e estudar, ler sobre isso me faz muito bem. Porque eu boto a minha cabeça pra funcionar. Acho que isso dispersa um pouco da minha ansiedade, né? Quando eu falo ansiedade, eu nunca fui diagnosticado com ansiedade, tá, gente? Mas, assim, eu me sinto ansioso, né? Eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa. Além disso, da política, eu gosto muito de basquete, porque durante muito tempo, dos meus 13 até meus 17 anos, eu treinei basquete. E eu queria ser profissional. Eu treinava na Caldense, que você conhece, clube aqui de Poços de Caldas. Treinava com o Raul, um grande técnico, me ensinou muita coisa, aprendi muita coisa enquanto eu treinei basquete lá. E eu tive uma relação muito afetiva com o basquete, porque grande parte da minha formação, da formação do meu caráter, que é ali nesse período onde você tá começando a virar um adulto, o basquete teve muita participação nisso, né? Então, assim, hoje em dia eu não jogo basquete mais profissionalmente, nunca joguei profissionalmente, né? Não tenho intenção de jogar mais profissionalmente, eu não treino mais, mas volta e meia eu vou lá no Ibirapuera, dou uma jogada e tal, me ajuda bastante isso. Pra galera de casa que não tá vendo direito aí, mas o cara é grande, é alto demais. Eu tenho 1,87, quase 1,90. Nossa, bastante. De sapato eu fico com 90. Mas então, eu vou fechar com uma pergunta bem genérica, Sim. Muito ampla. Queria saber se você é feliz. Eu diria que sim, cara. Assim, eu acho que é impossível você ser 100% feliz o tempo todo na vida. Acho que você buscar esse tipo de felicidade é uma coisa meio utópica, assim. Você nunca vai alcançar isso, sabe? Eu acho que a felicidade de verdade não tá ligada a você ser feliz em todos os aspectos. É você saber lidar com as infelicidades da vida e transformar elas em felicidade, né? Assim, essas famosas frases genéricas, mas que são verdade, de fato, né? Então, assim, eu sou feliz, apesar de todas as dificuldades e muitas dificuldades que eu tenho na vida, eu acho que eu lido muito bem. Eu acho que eu consigo transformar tudo isso em uma felicidade, assim, bem constante, bem legal. Entramos agora no bloco que você faz, esse é o seu terreno, cara. Agora aqui a gente vai poder aprofundar e falar de tudo, mas eu quero começar falando da aula, até como a minha experiência. Sim. Lembro pouco, aquela casa me marca muito. Eu não sei por que motivo, mas tinha isso, tinha o fato de que eu entrei e tinha um coral ensaiando. Sim. Engraçado como é a junção de vários elementos, e eu tava feliz, animado pra ter uma aula de canto, porque é uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo, assim, nossa. Se eu pudesse, é o que eu gostaria de fazer da minha vida, era cantar. Sério, cara? Você vê como eu quero chegar nessa frustração. A gente vai trabalhar ela durante o episódio. Mas era importante pra mim. Sim. Isso que eu queria te falar, era importante pra mim, sabe? Sim. Eu acho que o que me marcou, o que me tocou foi você perceber e a forma como você lidou comigo. Sim. Porque eu acho que eu não lidei bem com aprender, não sei, a gente vai chegar lá. Mas primeiro eu queria falar dos elementos. Tá. Aquela casa eu gosto muito. Cheguei, tinha um coral ensaiando, então tinha aquele... Você de casa, e você imagina, você entra numa casa que tem uma escada de madeira linda no meio, aí você já senta meio encantado, assim. Aí você já tá ansioso, que você quer cantar. Sim. Você fala, nossa, como é que vai ser, né? Será que... Não sei. Aí tem um coral ensaiando. Aí tem umas crianças e os pais indo buscar. E aí, o que você fez hoje? Hoje o professor me ensinou a tocar não sei o quê. Sim. Então, assim, você já começa a meio que entrar na onda. Você fala, nossa, que legal. E eu fui ficando empolgado com aquilo. Sim. E aí chega você, cara. Um moleque, né? Na época de 20 anos. Pô, pra você ver. O cara super novo chegou e tal, e foi trocando. Eu procurei Maitã e não achei, mas eu ainda tenho. Sim. Eu falei pra você que eu tinha os roteiros tudo na mão. Sim. Esses dias eu peguei, tava um monte de folha e tava lá no meio o desenho que você fez pra mim, com diafragma, isso Sim, aqui. o músculo piramidal, não sei se você vai lembrar disso. Isso, lembro. E eu lembro que esse começo foi bem didático, assim. Sim. Sim. Eu não sei se eu tinha na cabeça que eu ia chegar lá e lá. E foi uma coisa super assim, você me explicou como se você... A sensação que eu tive,
como se você estivesse me dando consciência de todo o movimento, Sim. da máquina que é a garganta e Sim. o canto e como era falar. E aí aquilo mudou a minha visão completamente sobre o que era cantar, Sim. do que era, na verdade, o que era entender o que era cantar, na verdade. Mas você teve muita clareza e aquela primeira aula foi bem importante pra mim, foi bem Sim. marcante. E aí eu saí, depois da aula, eu saí com aquela sensação de, cara, que coisa mais legal. Eu lembro até que, se eu não me engano, eu não tenho certeza se foi você, mas eu lembro que talvez você tenha me mandado uma mensagem agradecendo. Você falou, pô, cara, gostei muito da aula, alguma coisa nesse sentido. Mandei, né? Foi isso. Lembro que no Instagram eu postei várias, super feliz, assim, falando, nossa, que sensação legal. É mesmo? Você postou no Instagram? Postei. Pô, cara, não te segui, eu queria ter visto. Eu cheguei a gravar alguma coisa da gente fazendo uns exercícios, assim. Um dia que eu alcancei uma nota que a gente vai entrar nisso, né? Sim, mas sim, que sim. pra mim era sempre alto. Não, essa nota é alta. E pra você era assim, mano, essa nota não é alta. Mas essa é a minha visão como aluno, cara. Sim, sim. Eu quero entender a tua visão como professor também. Sim, sim. E pra galera de casa aí que tem vontade de fazer uma aula de canto, falar da minha parte, pô, se você gosta, nossa, é muito bom, é maravilhoso. É bom demais, cara, é bom demais. Cara, vamos lá. Então eu vou separar em duas partes esse bloco aqui, porque você primeiro falou do ambiente lá, né? Inclusive, posso falar o nome? Pode. Claro. Na Vivat, né? Inclusive, quero mandar um beijo pra todo mundo da Vivat. Pô, a escola maravilhosa, foi o primeiro lugar que me acolheu como professor de música e como músico em geral. Inclusive, foi lá que eu comecei a estudar música, né? Legal. Então, assim, se tem alguém que eu tenho que agradecer por eu ser músico hoje, é a Vivat, a Raquel, a Marinês, que são donos da Vivat lá, o Fabiano, que foi o primeiro professor. Mas enfim, o ambiente lá é realmente muito agradável. E essa é a intenção quando você está se tratando, quando você trata de uma escola de música, né? Porque a pessoa que está indo fazer aula, assim, muito provavelmente ela não vai querer ser um cantor profissional. Ela tá levando aquilo como um hobby, né? Inclusive esse é o lema da escola que eu trabalho lá em São Paulo. Chama Equilíbrio, música por hobby, né? Então a intenção do clima é justamente isso, é ser leve, né? É ser uma coisa convidativa, é você sentir que você não tá lá num lugar sério, num lugar descontraído, que você tá indo lá pra aprender, mas também pra curtir o processo de aprender, né? Porque senão o aprendizado fica muito monótono, fica muito chato, de fato, né? É importante você conseguir curtir o processo. E sobre as aulas, né, que você comentou, cara, eu acho muito interessante porque eu tava até comentando com você antes da gente começar a gravar aqui, o canto ele é muito subjetivo, né? Como assim subjetivo? Na verdade, ele é bem objetivo, porque ele funciona de um jeito. Mas a subjetividade está no entendimento dele. Porque, por exemplo, eu como pianista, se eu for ensinar para você um piano, uma coisa no piano e falar assim, ó, eu vou te ensinar a tocar o acorde de Dó maior. Você vai tocar o Dó, o Mi e o Sol. Aí você vai olhar lá, você vai gravar onde eu coloquei minha mão e vai tocar igual. Você pode até errar uma ou duas vezes, mas assim, eventualmente você tem uma objetividade ali, você tem referências visuais, você tem sua memória muscular ali, muito mais claras. Um pouco mais mecânico assim, né? Exatamente. Agora o canto não. O canto não tem como eu te mostrar isso de fato, né? Se for pra eu te mostrar, vai ser exemplificando, que vai ser cantando, né? E como que você vai enxergar alguma coisa nisso? Não tem como. Então eu preciso fazer você entender através de outros meios, né? E aí que entram as sensações, né? O canto é muito sobre sensações, porque eu preciso conseguir despertar uma sensação em você. Então eu preciso conseguir fazer você sentir, por exemplo, o músculo piramidal, que é o que controla a pressão, né? Que a gente estava vendo nas aulas. Eu preciso conseguir você fazer sentir a relação desse músculo com o ar, com a pressão que está saindo na sua boca, né? E eu preciso fazer você sentir aquela sensação e gravar aquilo, para você repetir isso, né? Inclusive por isso que o canto, ele assim, inicialmente, ele demora um pouco mais para você conseguir desenvolver, mais do que os outros instrumentos. Salvo exceções, por exemplo, violino é difícil pra caramba também, de você conseguir tirar um som de primeira. Mas o piano, você toca a nota, ela tá lá, né? O canto não, o canto pra você construir essa consciência corporal, essa sensibilidade, e você conseguir de fato tirar algo com qualidade, no início ele demora um pouco mais. Tá. O formato da sua aula, você tem que adaptar de acordo com o aluno, porque eu acredito que essa parte de lidar com, não é com o sentimento do aluno, vamos supor um aluno que chega lá e tá morrendo de medo, o aluno que chega lá e ele tá muito empolgado, ou que chega lá e ele acha que ele sabe cantar. Sim. Então o primeiro passo é como é que você lida com esse... Cara, é complicado, viu? Eu vou falar pra você que, assim, lidar com pessoas, em qualquer profissão que seja, é bem difícil. Mas como professor, é bem difícil, assim. Eu posso dizer porque tem algumas personalidades de alunos que são difíceis de lidar, né? Então, por exemplo, tem alunos que nem você falou, acham que sabem cantar.
Tem alunos que não vão aceitar muito bem o que você fala. Tem alunos que eles vão lá pra fazer a aula só pra ter alguém pra tocar o piano pra eles enquanto eles cantam, né? Então eles vão lá pra cantar as músicas que eles gostam e as dicas que você vai dando ou que você vai tentando introduzir nele de conhecimento, ele vai descartando. Então ele tá lá pra ter um pianista correpetidor, digamos assim, né? Que é o pianista que acompanha ele. Tem alunos que vão lá simplesmente pra ficar conversando, e aí você tem que virar o terapeuta do aluno, né? E tal. Mas esses nem são os piores, né? Os piores são os alunos que de fato não te ajudam a introduzir o conhecimento no corpo, na mente dele. Então, por exemplo, um aluno que ele vai na aula uma vez, porque assim, a aula de canto geralmente, óbvio que tem vários modelos, mas o mais comum é 1 hora de aula uma vez por semana, né? Agora imagina o seguinte, imagina que você quer virar um jogador de basquete, que nem eu queria. Se você for no Parque Ibirapuera, fica lá 1 hora treinando, e você for embora, aí depois semana que vem, você vai lá, fica 1 hora treinando e vai embora. Aí semana que... Você acha que vai evoluir? Treinando 1 hora por semana? Você não vai evoluir, cara. Porque no começo a minha vontade era 1 hora por dia, se eu pudesse, todo dia. Então, assim, por mais que isso seja uma coisa meio óbvia, os alunos, eles não querem, assim, uma parte, tá, gente? Não são todos os alunos. Inclusive, meus alunos são todos muito estudiosos, tá bom? Aqueles caras. Grande parte dos alunos, eles querem enxergar o resultado, mas eles não se propõem a ajudar nessa melhora. Então, você vai tendo que pegar a responsabilidade da falta de resultado pra você como professor, porque não tem como você jogar isso em cima do aluno, né? Então, sim, é uma coisa meio chata, mas muitos alunos começam a fazer aula, não vem resultado nenhum, e assim, não tem o que fazer, porque você não pode falar pra ele tão diretamente, assim, né? Você não pode chegar e falar, pô, cara, você também não tá estudando nada, e não sei o quê. Você pode até dar um toque. Mas enfim, essa é a pior parte. São os alunos que não fazem nada e esperam o resultado. E como é que você lida com o emocional? Eu lembro que pra mim, se eu tivesse tido um dia não muito legal, afetava muito, assim. Sim. A forma como eu chegava lá, tinha dia que eu tava às vezes, tão pra baixo que eu chegava lá, eu já sabia que não ia... Nunca foi bom, assim. Sim. Que eu chegava lá, eu já sabia que não ia ser bom. Sim. Mas pra você como professor também, porque tem o fator cansaço, né? Sim. Você tá o dia inteiro ali, pim, 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 sim, e aí tem uma hora que você já tá assim, aí aquele último aluno é o teu pior, que geralmente era eu que chegava a sério. Não, você não era o pior não, cara, pelo amor de Deus, longe disso. Brincando. Se eu soubesse cada aluno que eu já tive, cara, você nem falar. Tem uns casos assim que são impressionantes. Eu quero saber como é que você lida com isso, mas com o fator frustração também, quando você vê que o aluno... O contrário do que você falou, às vezes o cara tá dedicado, ele quer muito, mas ele tem algumas barreiras pra mim, falando do meu caso, assim, uma barreira pra mim era uma certa dificuldade de pôr pra fora, por insegurança, sim. Às vezes por me ouvir, ou por medo das pessoas escutarem, então treinar em casa era uma coisa que não rolava, porque como é que eu vou chegar em casa e vou cantar, então eu tinha que cantar. Sim. Quando eu era criança eu gostava de cantar, tinha que cantar escondido ou cantar baixo pra ninguém escutar. Sim. Eu acho que isso foi criando em mim um bloqueio de aquela coisa de pôr pra fora, tanto que os momentos mais legais das aulas foi quando eu acho que eu era muito tenso. Sim. Também, isso atrapalhava demais. Eu lembro de um exercício na ponta do pé, assim, ó, que você falava assim, segura assim. Lembro. Então, eu acho que isso influenciava muito também. O meu emocional e os bloqueios que eu tinha. Eu acredito que você deve encontrar de todo tipo de bloqueio. Sim. Ou, às vezes, vício também. Sim. Às vezes a pessoa tá cantando em casa, cantou a vida toda, né, cantou do jeito que ela sabia. E aí ela criou um vício, né, às vezes de cantar nasalado, alguma coisa assim. Então... Deve ter de todo tipo de caso. O que você vê mais? Meu, olha, essa questão de insegurança, de os outros se ouvirem e de se ouvir, meu, assim, lamento informar, mas isso não é exclusividade sua, assim. Eu sou assim ainda, né? Então, todo mundo é assim, cara. É muito difícil você ouvir uma gravação sua e se agradar ouvindo aquilo, né? É meio esquisito esse negócio. Mas o que eu posso falar é que você pode... passar por cima disso, estimulando isso aos poucos. Então, o que a gente faz na escola, que eu tô trabalhando na Equilibrium? A gente estimula o aluno a ter umas canjas. Canjas que a gente fala é tipo assim, uma apresentação mais informal, né? Tocar uma música com a galera ali, com os outros alunos e tal. Isso vai estimulando a pessoa. Então, se você introduzir a pessoa para um ambiente com mais pessoas, que vão ouvir ela, mas não num contexto de apresentação formal, assim, isso ajuda a pessoa a se soltar um pouco.
Então, tudo é um processo. Não adianta você ter uma insegurança nesse sentido e querer cantar na frente de um palco, ou querer cantar na frente de um cara que vai te analisar e friamente, né? Assim, porque você vai se sentir desconfortável. Então é tudo um processo. É muito interessante você começar mostrando para pessoas que você confia mais, ou para pessoas que também estão aprendendo. Então essa interação com outros alunos é muito interessante. Tanto que na escola lá a gente propõe 4 representações por ano. A primeira representação é uma canja ali, então o pessoal ouve os outros alunos tocarem, a gente vai passando de sala em sala, onde tá tendo as aulas, e vamos vendo como é que tá andando as aulas, né, pra todo mundo ter uma interação a mais. E aí começa, as apresentações vão progredindo, né, aí tem uma apresentação num bar, daqui a pouco tem um evento, então a gente vai introduzindo a pessoa aos poucos nesse universo, né, pra vencer essa dificuldade. Mas assim, não tem nada especial nessa dificuldade, cara, isso é uma dificuldade que o canto traz, porque ele te expõe muito. Né? É muito difícil você cantar alguma coisa, e ainda mais cantar bonito, porque o que importa no canto não é só você cantar a nota, é você cantar com emoção, cantar o texto, né? Lembro que a gente trabalhou bastante isso. Como é que chama isso? Interpretação? Interpretação, porque você cantar xoxo sem graça também, né? Você tá cantando bem, mas tá cantando sem interpretar. Então, assim, é uma dificuldade natural das pessoas, principalmente com canto, porque ele te expõe um pouco mais do que os outros instrumentos, porque você vai ter que explorar essa interpretação através da sua voz, não através do som que você está produzindo através de um instrumento. Né? O seu som é o instrumento, então isso se torna o canto uma coisa muito mais intimista. Então o canto realmente ele tem esse traço de dificuldade, mas é normal, e tem maneiras de vencer isso, sim. Eu lembro que você tentou vários caminhos, assim, Teve dias que você fez o violão, sim. E aí você cantou e tal, dias que você fez no piano. Às vezes você pediu pra eu escolher a música, às vezes você me trazia músicas pra eu praticar e escutar em casa. Inclusive eu sou traumatizado com o Azulão até hoje, cara. Inclusive, vários alunos meus cantam Azulão, hein? A galera conhece bastante. Pessoal, meus pêsames. Eu não sei porquê, mas essa faixa me pegou. Acho que foi porque tava no final, assim, quando eu tava já pensando em parar, que eu falei, nossa, não tô dando conta, não tô conseguindo conciliar tudo. Sim. Mas eu acho que essa Azulão me pegou muito, cara. Sim. Mas te pegou em que sentido? Você acha que você se frustrou cantando ela? Ou foi mais... Acho que não bateu. Não bateu? Não bateu. Não sei qual foi. Eu atropelei tudo aqui, cara. Nossa, eu já nem sei mais. Mas porque a gente nem falou do começo. Eu quero falar um pouco da trajetória, como é que você chegou, porque a gente já tá falando de você como professor. Sim. Mas eu quero deixar uma aba aberta. Tá. Que é a parte técnica. Ou se quiser, a gente pode falar agora da parte técnica e depois a gente volta fazendo uma linha do tempo da tua história, né? Como é que você começou e tudo mais. Então vamos da parte técnica, o que você acha? Vamos. Até esse lance de timbre, que eu lembro que no começo os exercícios que você fazia, né, os vocalizes, sim. Até para as pessoas que têm curiosidade de fazer uma aula de canto, como é que funciona em si, por onde você geralmente começa, né, qual é o caminho que você faz, e é a parte técnica sua como professor. Geralmente, o aluno chegou lá, a primeira coisa que você olha é na hora que é aquele primeiro momento que o aluno abre a boca que você fala assim, agora que eu vou ver o que me espera. Assim, tem várias coisas que precisa levar em consideração, né, quando a pessoa chega pra fazer aula. A primeira delas você precisa ver se a pessoa ela tem um mínimo de percepção musical. O que isso significa? Então, vamos lá, eu vou lá no piano, né, por exemplo, e vou fazer um vocalize. Então, vou colocar lá, si. Aí você vai repetir esse vocalize. Eu preciso ver se a pessoa tem a percepção de ouvir aquilo, entender e reproduzir. Para entender se eu já posso partir para um trabalho muscular, que é o vocalize, né? Vocalize, para quem não sabe, é o exercício que você vai fazendo no piano lá, né? Que só podem ser feitos se você tiver essa percepção. Para você fazer na altura certa da afinação, né? Que é o que o vocalize propõe. Se a pessoa não tiver essa percepção, aí eu preciso retroceder um pouco, eu preciso fazer um trabalho de musicalização. Eu preciso desenvolver essa percepção da pessoa. Para aí sim a gente dá liberdade para começar a fazer os trabalhos, né? Os trabalhos musculares, que exigem já essa percepção, né? Então essa é a primeira parte. Se a pessoa tiver essa percepção, o primeiro passo é você classificar a voz da pessoa. Então você entender a tessitura vocal dela, né? Que é basicamente o range ali, onde ela cansa de agudo e de grave, né? Mesmo, que você faz a escalinha, mais leigos. Vai subindo, faz descendo. Legal. Então é muito importante você classificar a tessitura vocal da pessoa, porque se você ousar ficar trabalhando muito tempo fora da tessitura da pessoa, você pode estragar a voz da pessoa, né?
Mas enfim, essa classificação não é imediata, né? Demora até a voz da pessoa. Tem umas que você consegue identificar quase imediatamente, tem umas que não. A pessoa precisa construir um pouco mais de maturidade muscular para passagem, que a gente chama, se situar num lugar específico e dizer se é um barítono, como você era, ou se é um tenor, ou se é um baixo, como eu sou, né? Então, a classificação vocal é primordial para você começar uma aula de canto. Assim. Aí depois a gente vai começando a construir um repertório. Aí eu preciso ver o que o aluno gosta de cantar também, né? Eu tomo a liberdade de sugerir algo para o aluno trabalhar também. E aí por aí vai. Bom, legal. Mas a gente pode puxar mais um pouquinho em relação às aulas, senão eu vou ficar fazendo aqui uma consultoria gratuita. Vamos começar você criança, cara. O que você consumia? Qual foi o teu primeiro contato com... Não sei se foi com instrumentos musicais, ou qual foi a primeira inspiração e referência que você olhou e começou a se apaixonar por música? Eu gostava muito... O meu pai, que não é muito presente na minha vida mais, mas ele teve uma influência nisso porque ele era bem roqueiro, assim, né? Ele era punk, segundo ele. E eu sempre tive essa relação estranha com o rock. Sempre me aproximei do rock, né? Inclusive com meu tio, que eu mencionei, que tocava Iron Maiden, né? Foi um dos primeiros contatos mais sentimentais que eu tive com a música. Eu ouvia aquela música e sentia algo bom, né? Então foi com o meu tio tocando guitarra, ouvindo rock and roll, etc. Esse foi o primeiro contato. Depois, eu fui percebendo que a minha relação com a música era da seguinte forma. Eu não ouvi uma gama tão diversa de músicas, assim. Eu ouvia poucas músicas, então eu ouvia uma quantidade pequena de músicas, mas com uma frequência maior eu ficava muito obcecado por aquelas músicas, né? Eu acho que isso, inclusive, foi um dos fatos que me fizeram gostar de música clássica. Porque você precisa gastar um certo tempo e uma certa energia com uma peça só, ali, né? Pra você deixar ela apresentável, digamos assim. Então, a minha relação com música sempre foi nesse sentido, assim. Eu sempre gostei de pegar e esmiuçar aquela música, ou entender tudo sobre aquela banda, ou entender tudo sobre aquela peça, né? Sempre foi assim. E você começou pelo canto ou pelo piano? Eu comecei pelo violão, cara. Do nada, né? O cara nem é professor de violão. Quando a porta de entrada é sempre um violão, né, velho? Oi? A porta de entrada é sempre um violão, né? É o mais fácil, os músicos começam pelo violão, cara. É o mais intuitivo, digamos assim. Mais acessível também. É mais acessível também, né? O piano é caro, né? Uhum. Mas como que eu comecei com o violão? Eu queria ser jogador profissional de basquete até que eu sofri um belo de um acidente. Fui inventar de jogar basquete lá no Parque Municipal de Poços de Caldas, numa tempestade com os meus amigos. Escorreguei, bati a cabeça, tive o traumatismo craniano. Que isso, cara, capaz. Nossa, me ferrei, cara. Tive coágulo no cérebro. Caramba. Mas enfim, todo esse episódio fez com que eu tivesse que ficar um ano parado do basquete. Nesse período, eu peguei o violão do Ciro, emprestado do meu tio, que tocava Iron Maiden pra mim quando eu era criança. Falei, cara, eu vou aprender violão, tô nem aí. E aí eu comecei a aprender violão, cara. Fiquei um ano lá obcecado. Plá, violão. E aí eu comecei a gostar muito do John Mayer. Né? Você já falou dele pra mim uma vez, você lembra? Sim. Boa. Aí comecei a ficar, gostei muito do John Mayer, e aí eu falei assim, pô, já que eu tô conseguindo tocar as músicas do John Mayer aqui, por que eu não faço uma aula de canto pra conseguir cantar e tocar John Mayer, né? Beleza, aí eu fui e comecei a fazer aula de canto com o Fabiano, né? Que foi meu primeiro professor de canto. E aí o Fabiano foi aos poucos me introduzindo ao canto lírico, né? Ele que me apresentou, me mostrou umas peças e tal. E bem assim que eu comecei a fazer aula de canto, eu já comecei a fazer aula de piano também, com outra professora, e logo depois já mudei pro Fabiano também, já fui fazer aula de canto e de piano só com ele. Então foi assim, eu comecei no violão, depois eu fui pro canto, depois pro piano, mas foi meio que tudo junto, assim, sabe? Não teve um intervalo muito tempo, de tempo muito grande, assim, entre eles. E você acha que é mais difícil aprender a tocar piano e aprender a cantar, ou ensinar a tocar piano e ensinar a cantar? Olha, modéstia à parte, eu tenho uma certa facilidade musical. Então eu diria que ensinar é mais difícil. Porque eu tenho ótimos professores assim, excelentíssimos, inclusive, que é o Chico Campos e o Yuri Pingo, né? Francisco Campos e Yuri Pingo, são grandes músicos. O Chico é o professor de canto, né? Um dos maiores professores de canto que existem, na minha opinião, do mundo. E o Yuri Pingo, que é um grandíssimo pianista, um dos melhores professores que existem aí no Brasil afora, e na minha opinião é um dos melhores do Brasil, assim. Então, assim, como eu tive esse direcionamento muito bom desde o início, e eu já tinha uma predisposição, meu caminho foi mais rápido, mais fácil, né? Agora, para ensinar,
tem alguns contratempos. Então, por exemplo, nem todo mundo tem essa facilidade que eu tenho, né? Isso é Então, natural. porque você tem muita facilidade, cara. Eu não sei se é porque você sempre teve contato com esses caras assim, pelas Sim. aulas que você fez, mas foi meio que essas referências que você usou, porque você dá aula muito bem, assim, com muita, Pô, obrigado. nossa, com muita clareza. Então, pra mim foi muito didático, assim, que eu Sim. saí de lá, realmente falei, ó, tive uma aula. Sim, Eu acho que o meu receio era esse, você paga, você fala, nossa, vamos ver como é que é. Sim. E às vezes ser uma coisa meio vaga, e não, Sim. achei muito completo, assim, bem... Sim. Cara, inclusive isso é uma das coisas que eu valorizo, que eu avalio o professor como bom, se ele fizer isso. Porque assim, eu acho muito ruim quando você vai fazer aula de canto com uma pessoa, e a pessoa fala assim, ó, faz isso. Aí você vai lá, faz tal. Aí a pessoa fala assim, e aí, o que você sentiu? Pô, cara, eu não sei cantar, eu não sei sentir, eu não sei o que eu tenho que sentir, né? Então, assim, o meu papel como professor é direcionar o cara, né? Então, eu não gosto de deixar o aluno perdido, porque o canto ele abre muita porta pra isso, porque ele é muito subjetivo na forma de entender, como eu já tinha explicado, né? Então eu sempre procuro direcionar o cara pra ele não ficar perdido, não ficar devaneando. Então eu falo, ó, tem isso, pra pessoa ficar um pouco mais palpável o que ela tá aprendendo ali, né? Por ser tão subjetivo, assim, facilita um pouco mais. E você fazia bastante, assim, de falar exatamente, ó, aqui no palato mole, No explicava palato exatamente a pressão, o ponto, então você explicava exatamente, assim, onde é que você tem que sentir. Sim. Pra pessoa meio que criar essa consciência de falar, ah, tá, tô começando a entender como é que é. Mas ainda assim eu vou falar assim, ô, cara, é difícil, hein, velho. Pô, as pessoas acham que cantar é fácil, né? É só chegar lá e cantar. Difícil. Pô, é muito complexo, né? Muita complexo, coisa, cara. É bem complexo. Inclusive, que você tava comentando, o papel do professor é de fato fazer você entender a parada, né? Então, assim, existe uma maneira com que a voz funciona no corpo. E o professor sabe essa maneira, né? Então, assim, cabe a ele te passar. É simples assim, né? Por que eu tô falando isso? Porque tem muitos professores de canto, como se comercializou muito, né? Tem muitos professores de canto que ensinam canto, assim, à mercê do conhecimento que tem, e não do conhecimento que se deve ter pra ensinar canto, né? Então, fica muito nessa coisa mais subjetiva. Tem muita gente que fala que, pô, é só sentir, é só ir com sentimentos. Não é muito bem assim que funciona, sabe? O canto, ele tem uma objetividade, ele tem um jeito que deve ser feito, e eu preciso te passar isso, né? E eu preciso te passar de forma objetiva. Então, assim, isso faz parte da didática do professor. Precisa ter isso. E me fala uma coisa agora. Existe alguma limitação, às vezes biológica, ou aquela pessoa que realmente não tem como? Ou todo mundo, se a pessoa, né, estudar, treinar, tiver dedicada, todo mundo consegue, ou existe uma limitação? Cara, o meu professor de canto, ele diz o seguinte: se você falou, você canta. Agora, isso não quer dizer que todo mundo vai ter a mesma facilidade, né? Então, assim, pela experiência que eu tenho até hoje, convivendo com diversos músicos, e pela experiência que as pessoas mais experientes que eu me passaram, existe, infelizmente, de fato, as pessoas que nascem com essa predisposição, né? Que são as pessoas que têm aquilo dentro de si, que têm aquela facilidade de ser pianista ou de ser cantor, e tem as pessoas que não têm. Agora, assim, tem pessoas. E isso é foda porque é um assunto que ele é muito subjetivo também, porque tem pessoas que têm muita facilidade, tem pessoas que têm muita dificuldade, mas conseguem aprender, tem pessoas que têm muita dificuldade, mas não conseguem aprender, que são casos mais raros, né? Então, assim, de fato tem algo que vem com a pessoa, não é algo que dá pra literalmente todo mundo, assim, infelizmente tem que falar a verdade, tem pessoas que não têm essa predisposição, mas é muito raro uma pessoa ter uma predisposição impossível de aprender, assim, a maioria das pessoas conseguem, com dificuldade, estudar e aprender. Assim, né? Às vezes leva mais tempo, né? Cada um tem um tempo, né? E o cara frustrado, vamos falar disso, cara? Como é que como é que a gente faz? Até no seu ponto de vista, o que você vê mais de vício, assim, e nesse sentido da pessoa que se frustra, como é pra você perceber que o aluno tá achando que a casa tá caindo, que fala, puta, eu tô sentindo que não tá rolando. Porque às vezes, assim, você tá ensinando perfeitamente, mas às vezes o aluno, ele tá até dedicado ali, mas não tá fluindo. Sim. É fácil perceber isso como professor na aula, porque o ar, assim, o ambiente da aula, ele fica nítido na aula. Fica muito claro, tanto para o aluno quanto pro professor, quando a aula tá meio broxante, e quando tá legal, quando tá empolgante, né? Então, assim, isso é fácil de perceber. Agora, uma coisa que eu costumo fazer muito pra não abrir brecha pra isso é entender o que o aluno quer aprender, né? Mas não só isso, porque se eu ensinar só o que ele quer aprender, ele não vai aprender o que precisa, né? Então, assim, eu preciso achar formas de fazer ele entender
o porquê ele precisa aprender o que precisa ser aprendido, então por que ele precisa cantar aquela peça que precisa ser cantada, e como isso vai ajudar ele a cantar melhor o que ele quer cantar, ou tocar melhor o que ele quer tocar, né? Mas uma coisa que meu professor de piano me ensinou também, que mudou muito a minha visão sobre como ensinar, e que evita muito essa frustração do aluno ou esse desânimo, você entender que o seu papel como professor não é meio que colocar o aluno dentro de uma metodologia e fazer ele seguir. É você não atrapalhar o processo de aprendizado dele. Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa que aprende por etapas, cara. Não adianta eu pegar e falar assim, tá, agora eu vou dar tal peça, tal peça, tal peça, tal peça, porque essa vai me ajudar isso, essa vai me ajudar isso, essa vai me ajudar isso, essa vai me ajudar isso. Cara, não, eu já tentei fazer isso assim. É insuportável pra mim fazer isso. Então cada pessoa tem seu jeito de aprender, e você como professor, você precisa identificar o jeito de aprender do seu aluno e ajudar ele a entender qual o processo de estudo que ele vai ter. Porque cada um tem o seu processo de estudo. Então quando você consegue identificar isso e vocês conseguem juntos fazer ele entender qual o melhor método de estudo para ele e como ele se sente melhor estudando, isso fica um pouco mais difícil de acontecer, né, desse desânimo assim. Mas enfim, cara, as pessoas são difíceis de lidar. Sempre vai ter alguém que você não vai conseguir ler e a pessoa não vai gostar e não vai se identificar, né? E a pessoa se forma, assim, tem um período em que chegou aqui e você fala, pô, agora você tá formado, agora você já sabe cantar profissionalmente e tal, ok. Sim. E pra você, eu acho que a parte mais legal deve ser você pegar uma pessoa crua que chegou lá e você vai evoluindo e tá vendo que essa pessoa tá melhorando. Esse processo deve ser bem gostoso de ver, né? Nossa, demais, cara, demais. Inclusive, acompanhar esse processo é o que faz você aprender mais, na minha opinião. Eu acredito que eu aprendi muito mais sobre canto vendo o meu professor dar aula de canto para outras pessoas, acompanhando ele em festivais, ou simplesmente acompanhando aulas aleatórias que ele estava dando, do que de fato tendo aula, né? E dando aula, mais ainda, eu aprendi mais ainda, porque você é obrigado a achar soluções para problemas que às vezes você não está tão familiarizado, né? Às vezes problemas que eu não tive, dificuldades que eu não tive, né? Como que eu vou fazer o aluno vencer uma dificuldade que eu não tive, né? Então aí você tem que se propor a estudar, entender, isso tudo faz você aprender demais, né? Pra gente fechar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem pra pessoa que tem vontade de cantar, pra quem tem curiosidade, fazer uma aula de canto. Olha, o que eu posso adiantar é, nenhum instrumento, principalmente canto, é a curto prazo. Se você quer fazer aula de canto pra cantar bem daqui a um mês, não vai acontecer, sinto muito. É impossível. Você pode fazer aula com algum professor que vai te dizer que isso vai acontecer, mas eu adianto que não vai, infelizmente. Então, assim, o negócio do canto não é você querer chegar lá, é você curtir o processo enquanto você ainda não chegou. Porque esse processo é longo, entendeu? Então, assim, ou você aprende a curtir, ou você se propõe a curtir o processo de aprendizado, ou você vai ficar frustrado, cara. Você vai ficar se frustrando, porque o canto é uma coisa a longo prazo mesmo, assim. Por exemplo, para você desenvolver uma musculatura profissional, de um cantor profissional que tem tanto domínio sobre a voz, é óbvio que varia, mas assim, é em torno de 8 anos. Entendeu? 8 anos. Nossa, não que não tenha pessoas que nunca fizeram aula de canto que não cantam bem, né? Tem pessoas que têm predisposições. Tem, por exemplo, o Bruno de Sá, que é um grande aluno aí do meu grande professor, ele começou a fazer aula de canto e saiu pra cantar fora profissionalmente com 5 anos de aula de canto, entendeu? Então, assim, óbvio que cada um tem o tempo, depende de quanto você se dedica, mas o canto não é a curto prazo. Então, assim, entenda isso e aprenda a curtir o processo, porque o processo é longo. Entramos agora no modo aleatório, momento onde as perguntas não fazem tanto sentido, às vezes, e não tem resposta certa, tá? Ok. A gente já começa aqui, falamos bastante sobre som hoje. Eu queria um som favorito que não é uma música. Nossa, cara. Porra. Acho que eu nunca me perguntaram isso na minha vida, cara. Deixa eu pensar. Um som favorito que não é uma música. Uhum. Um barulho aleatório, então, né? Sim. Tem muitas vezes, não é um som específico, é uma condição de audição ali, eu não sei explicar. Você, por exemplo, eu gosto muito de colocar os fones com a como é que fala? Redução de ruído. Com a redução de ruído e não colocar música. Só pra sentir aquele... Eu sinto, porque assim, você não deixa de ouvir tudo, mas você fica à mercê um pouco do mundo, assim, sabe? Cara, eu gosto muito desse estado sonoro, assim. Eu tenho tampão que eu uso aqui em casa, às vezes dentro de casa eu coloco só pra ter essa sensação Nossa. de estar um pouco, sabe? Sim, e isso me liberta muitas vezes, cara. Tem vezes que eu tô tendo uma puta de uma ansiedade, assim, eu boto e só fico lá, ouvindo as coisas bem baixinhas acontecendo, assim, e parece que eu consigo
ter mais tempo pra pensar nas coisas, Sim. apesar do tempo não passar diferente. Né? Nossa segunda pergunta me diga uma palavra que é capaz de mudar o mundo. Coragem, cara. Coragem. Assim, eu acredito que tem muitas palavras muito bonitas aí que o pessoal fala, amor, compaixão, não sei o quê. Mas, cara, de fato, o que muda as coisas, né? O que aconteceu em toda a história da humanidade que mudaram as coisas? Cara, um grupo de pessoas teve coragem pra pegar e mudar. Né? Então, assim, na política é sempre assim, né? Os meios acadêmicos são assim. Né? Então, eu digo que Deus não fala através do povo, e o povo não é a voz de Deus. O povo também é. Eu digo que Deus fala através dos corajosos, porque eles vão lá e fazem acontecer. Ó, que isso, hein? Aí sim. Muito bom. O que é mais perigoso? A ganância ou a preguiça? A ganância, cara. É pior, né? Eu acredito que sim. Antes o cara preguiçoso que tá ali, que não tá fazendo nada do que um Cara, cara é coisa que tá... muita gente preguiçosa que é... então, desculpa, sim. Yuri, meu professor de piano. Pô, o cara é preguiçoso pra caralho, velho. Mas o cara é um dos maiores pianistas que eu já vi na minha vida, entendeu? Agora, não sei se ele seria tão foda assim se ele fosse ganancioso. Acho que talvez ele... Tem isso, né? Que engraçado. Real. Acho que a ganância atrapalha, de fato, mais do que a preguiça. Nosso quarto ponto. Qual é o maior prazer da vida? Nossa, cara. Essas perguntas são muito difíceis de responder. O maior prazer da vida? Ai, meu. Eu acho que é... Eu não tenho resposta pra isso, assim, mas se tivesse que chutar, ou dar um palpite, um guess, assim, eu diria que o maior prazer da vida é você aprender a ficar em paz com as diversidades que a vida te traz. Porque assim, você nunca vai parar de ter problema, você nunca vai parar de ter conflito com outras pessoas, você nunca vai parar de ter que lidar com pessoas chatas, pessoas insuportáveis, problemas que são injustos. Né? Então, assim, um grande prazer é você entender como lidar com tudo isso sem que isso te afete tanto. Né? Isso te traz um prazer a longo prazo, diferente de um prazer momentâneo. Né? Então, esse prazer que ele é contínuo, você sente um prazer contínuo, né? É isso aí. Boa. Pra gente fechar, me diz uma pergunta que todo mundo tem que se fazer. Uma pergunta que todo mundo deveria se fazer. Cara. Uma pergunta que todo mundo tem que se fazer. Tem muitas, né? Todo mundo tem que se fazer uma hora na vida. Mas uma pergunta que me fez evoluir em alguns pontos da minha vida foi... Não lembro onde eu vi isso. Provavelmente foi em algum lugar aleatório aí. Eu já vi mais de uma vez essa frase rolando por aí. Mas é assim... Pô, volta e meia, cara, se pergunte se o seu eu do futuro teria orgulho do que você tá fazendo agora. Né? Tipo, você teria orgulho se vendo como você está agora? Né? Se você com 40 anos olhar pra você agora e falar, pô, esse cara tava fazendo um negócio foda. Ou não, você olharia e falava, pô, o que esse cara tá fazendo? Tá fazendo merda aí, né? Isso ajuda às vezes te ajuda a sair dessa perspectiva de primeira pessoa que você tá aqui na realidade e te ajuda a olhar as coisas de fora. Aí você fala, pô, cara, eu sempre pensei que essa atitude era muito reprovável e tal, e agora eu tô fazendo, né? Tipo, o meu eu do futuro não ficaria orgulhoso disso, né? É óbvio que, assim, o eu do futuro é uma metáfora pra você enxergar as coisas de uma perspectiva mais ampla, né? Só. Entramos agora no bloco final. Nosso papo vai chegando ao fim. Passou rápido, cara. Que é o momento de você deixar algumas indicações e recomendações pra galera de casa. A gente começa com um hábito poderoso para as pessoas cultivarem no dia a dia delas. Cara, um hábito poderoso pra você cultivar no seu dia a dia... eu não sei se eu sou a pessoa mais apropriada pra dizer isso, porque eu não sou a pessoa que cultiva muitos hábitos, assim. Eu sou a pessoa que vai meio no que flui, assim, sabe? Mas, assim... Cara, não tem como fugir do clichê, que é disciplina, cara. Assim, vai chegar uma hora que você vai bater de frente com a grande carta. Ou eu vou ter disciplina pra fazer isso, ou eu não vou evoluir. E eu bati com essa carta no piano, por exemplo, né? Uma hora eu falei, cara, eu tenho que estudar, não tenho que fazer. É um clichê, mas todo mundo tem que se fazer essa pergunta uma hora na vida e faz muita diferença. Boa. Agora você vai escolher um desses que tenha ou não um significado pra você. Filme, série, livro ou música. Um desses pra indicar pro pessoal de casa.
Vou ter que indicar uma música, né, pô? Manda ver. Não, eu tô brincando. Deixa eu pensar aqui. Eu gosto muito de... Posso indicar mais de um? Pode? Pô, eu gosto de muitos filmes, cara. Eu gosto dos filmes do Christopher Nolan, então Interstellar, Inception, esses filmes são muito legais. Tem um filme muito, muito bom, que ele tem uma temática mais progressista, mas ele tem, que é a homossexualidade nas periferias, mas ele trata disso de uma maneira bem realista, assim, não é uma coisa tão ideológica, sabe? É bem realista, é bem interessante. Chama Moonlight, Sob a Luz do Luar. Até ganhou o Oscar esse filme. Músicas, pô, cara, eu sou fissurado por Chopin. Ouçam as 4 baladas do Chopin, ouçam a Barcarolle do Chopin. São peças, assim, inacreditavelmente boas. São mais difíceis de ouvir, né? Mais difíceis de digerir. Mas, assim, são peças que eu recomendaria pra qualquer um ouvir. Perfeito. Agora, pra gente fechar o bloco final, esse é o seu convite ao pensar. Agora você vai deixar uma reflexão no ar para as pessoas pensarem sobre. Isso aqui é tipo de pergunta que você tem que gastar um tempo pra pensar. Calma aí. Cara, acho que eu vou voltar naquilo que a gente tinha falado, assim. Reflita se o que você está fazendo hoje é de fato o que você admira nas outras pessoas. Então vamos tirar esse exemplo do é meu eu do passado, meu eu do futuro. Vamos externalizar isso. Então, assim, quando você vê pessoas fazendo o que você está fazendo agora, tomando a atitude que você está tomando, você fica orgulhoso, você acha bonito? Então, assim, essa é uma reflexão que amadurece bastante nosso coração, nossa mente. Perfeito. Maitan, obrigado pela reflexão, obrigado pelo papo. Queria deixar um espacinho de considerações finais e para você deixar suas redes sociais pra galera de casa te conhecer e te acompanhar. Pô, cara, eu que agradeço, primeiramente, por me receber aqui no seu podcast, na sua casa, inclusive. Cara, maravilhoso. Adorei o papo. Né? Você sempre foi uma pessoa muito gente boa, você é muito agradável, né? Então, assim, o papo foi muito bem. E pra quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é @Maitan, M-A-I-T-A. É Maitan porque geralmente tem um tio no último, né? Mas no Instagram não tem como ter o tio. Então é M-A-I-T-A _Zanelato, Z-A-N-E-L-L-A-T-O. E é isso, não tem muitas mais redes sociais, não, só o Instagram da mão. Fechou, valeu, obrigado pelo papo mais uma vez. Para você de casa, eu sempre reforço no final do episódio que na TV, se você está assistindo aí na TV Poços, a gente só tem 1 hora na TV. Pode ser que esse episódio tenha versão estendida. Alguns episódios já teve episódio de ter 1h30, 1h40, lá no nosso canal no YouTube, onde a gente está todo domingo às 17 horas. Na TV Poços, todo sábado às 16, todo domingo às 17. Então toda semana eu tô com um novo participante. Da semana passada foi o Fabio Marcolino, ele que é atleta amador e supervisor de vendas. E o da semana que vem, se você quiser saber quem é, no nosso Instagram, @convite ao pensar. Lá você pode mandar pergunta, você pode se inscrever, a gente tem um radar, você pode se inscrever para ter um episódio aqui comigo e ficar por dentro das novidades, que sempre tem coisa nova por lá. O nosso link do Apoia-se está aqui embaixo, aqui o Apoia-se e aqui em cima o nosso Pix. Lá no nosso Apoia-se você pode contribuir com apenas R$12 por mês para que esse projeto que é feito apenas por mim, ele continue crescendo, evoluindo, para que futuramente a gente consiga colocar mais microfones e continuar produzindo mais episódios. E para a gente fechar, se você é músico ou se você é professor, se você domina algum tema, a gente tem outros formatos, que é o convite acústico, onde os músicos apresentam faixas e ainda rola uma mini entrevista, e o convite educativo, onde é uma mini aula, onde você pode apresentar um tema, explicar, meio nesse formato de aula. Então eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima. Cara, antes de você encerrar, posso fazer um adendo engraçado? Claro, por favor. Teve uma participante que participou uns dias atrás aí, a Gabriela Pedroso. Sim. Ela foi minha ex-namorada quando a gente tava na escola. Então, só uma curiosidade engraçada. Quando eu tinha, 11 anos, ela tinha 14, a gente meio que deu uma namorada. O episódio dela foi muito interessante, inclusive, viu? Parabéns, abraço pra ela. É muito legal, porque todo mundo que vem aqui olha pra aquele quadrinho. Pra você de casa, vocês não estão entendendo. Tem um quadro ali que tem 1, 2, 3, 4, 5... tem 8 episódios que estão anotados. A gente tem uma agenda ali. Isso aí. Lá no nosso Insta a gente posta a agenda do mês, então tem todos os episódios. Mas todo mundo que vem aqui, e nessa parte que a gente começa a olhar os nomezinhos aí, todo mundo conhece alguém. Tipo, eu sei de alguém que você já entrevistou, que já teve aqui. E é muito doido que são 60... A gente já tá em 66 episódios. É muito engraçado como as pessoas se conhecem tanto aqui em Poços. Sim, as cara. pessoas conhecem muito, todo mundo tem Demais. uma história. O que eu escuto de história aqui, nessa mesa, rapaz...
Cara, o Poços de Caldas, eu acho que assim, até as pessoas que não vivem no centro de Poços de Caldas, meio que a vida em Poços de Caldas se resume ao centro aqui, né? Então todo mundo acaba se encontrando uma hora ou outra aqui no centro, não tem muito o que fazer, né? Legal demais, cara. Valeu. Maitan, obrigado. Valeu, Cara, eu que pessoal de agradeço, casa. imensamente. Obrigado, valeu.